Aproveitando o Dr. Renato Opsi Blum, uma curiosidade dos telespectadores que me pediram que lhe perguntasse. O sistema financeiro e a responsabilidade do sistema financeiro por invasões de privacidade. E veja que interessante, Rui, nesse tema o Brasil avançou bastante também. Não só, infelizmente, na parte escura, os criminosos dessa área, no Brasil, eles são os mais criativos do mundo. Então, o que acontece de ruim nesse ponto aqui vai acontecer nos outros países daqui a 6 meses. Mas, por outro lado, tivemos a obrigação também o Brasil teve a obrigação também de analisar isso, de trazer isso para o judiciário, julgar e condenar uma série de pessoas envolvendo isso. Nós temos 2 aspectos principais, o criminal e o civil. No criminal, quando acontece a fraude envolvendo o Internet Bank, que a gente chama, nós temos aí as penas altíssimas aí, que superam até 20 anos de prisão em virtude da sucessão, né, da prática criminosa, da conduta criminosa, em muitos casos com curso material, inclusive pelo fato de alguns crimes serem de mera conduta. E quanto à questão civil, é aquela discussão de quem é a responsabilidade. Porque na prática, o cracker, que a gente chama que é o hacker do mal, ele não invade um sistema do banco. Aliás, os sistemas dos bancos brasileiros são os mais seguros do mundo. Inclusive o próprio sistema de pagamentos brasileiro, ele é muito, e talvez seja também o mais seguro do mundo, trabalha inteiramente dentro da certificação digital, que é também um ponto positivo para o Brasil, desde 2001. Aí nesse caso nós temos legislação desde 2001 para a certificação digital. Costumo dizer que hoje é mais seguro você assinar um documento eletronicamente, usando um certificado digital ICB Brasil, do que assinar de próprio punho. E nessa questão da responsabilidade, já que quem invade, ou o sistema que é invadido, é o do usuário, será que nós, usuários, também não temos uma parcela de culpa? E a resposta veio, e vem acontecendo nos nossos tribunais. 2 casos recentes, um nem tanto, mas outro mais recente, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O primeiro caso, muito curioso, o sujeito processou uma companhia telefônica local, dizendo que ele não tinha feito ligações para um país, para as Ilhas Salomão. Eu não fiz essas ligações, Código do Consumidor, inverte-se o ônus da prova, a prova foi feita e a prova demonstra, se constata que o sujeito, por uma falha, uma vulnerabilidade, sem querer, mas aconteceu, por culpa, até isso consta no processo, porque o sujeito gostava de acessar sites eróticos, acabou instalando, ou tendo chances de instalar, um programinha chamado Dialer. O Dialer, na época, mudava o número de descagem, lembra o modem, fazia aquele barulhinho e tal. Então, mudou, ao invés do sujeito, quando ele se conectava à internet, discava um número local Porto Alegre, ele acabava discando um número internacional para as Ilhas Salomão, se conectava naturalmente, mas não percebia. Feita essa prova, e ficando demonstrado, pelo menos o que demonstra, ficou demonstrado que isso só aconteceu em virtude do comportamento do usuário, o que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul disse? Isso está na ementa do acordo. Um usuário, uma pessoa que acessa a internet, tem que usar um antivírus. Está escrito na ementa, antivírus. Eu não tenho dúvida se o antivírus bloquearia isso. Mas mostra a preocupação do tribunal com a utilização do homem médio, né? A percepção do homem médio. O que não pode se admitir hoje é um sujeito acessar a internet sem qualquer tipo de cautela. Ele tem que usar e tem que ter as cautelas mínimas que estão à sua disposição. Senão ele vai ser responsável por isso. O outro julgado, também do Rio Grande do Sul, mais recente, dizendo que o sujeito reclamou da transferência indevida de dinheiro, dizendo que naquele caso específico houve a prova, haviam provas de que ele tinha uma infecção, entre aspas, nos seus sistemas, nos seus computadores, e, portanto, teria a sua parcela de responsabilidade, e, portanto, o banco não teria responsabilidade em indenizá-lo. Eu lembro de uma situação que eu pude vislumbrar, inclusive interessante, o sujeito tinha mais de 100 tipos de vírus diferentes no seu computador, porque o sujeito não tinha preocupação nenhuma com segurança, simplesmente saía usando a internet à torta e à direito. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Não que o banco não vai ter a sua responsabilidade, ele tem também, mas nós, usuários, precisamos ter mais responsabilidade, porque é ali que começa. É ali que começa o acesso, ali que está a parte mais vulnerável, e é ali que tem que estar presente, né, o bom senso. Eu sempre digo, nós temos que ter cautela e bom senso no uso de meios eletrônicos, especialmente a internet. E mais do que nunca, tendo cautela e tendo bom senso, nós teremos condições de ter uma navegação mais saudável, com menos risco, e aproveitar ao máximo toda a parte bonita que a internet nos traz. Falando das redes sociais, a possibilidade que nós temos hoje de reencontrar amigos, né, de longa data. Um simples clique você reencontra pessoas
que você nem imaginava que poderia reencontrar e fortalece os seus laços de amizade.